No transtorno bipolar, um grande desafio que temos é como evitar que a pessoa tenha novas crises. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Sou Thiago Fontana, médico psiquiatra. E nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui no canal falando sobre o transtorno bipolar. E neles, nós sempre reforçamos a importância de controlar, de estabilizar o quadro. E hoje nós vamos falar aqui de algumas maneiras, algumas coisas que podem ser feitas para ajudar no controle e para evitar que novas crises aconteçam. E aí, Thiago, eu já começo passando aqui para você com algo que é de extrema importância nesse gerenciamento. A pessoa não parar de tomar as medicações. Pessoal, eu acho que esse acaba sendo um dos temas principais, né, que a gente traz em consulta para pessoas que têm o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, primeiro ponto mais importante, né, se realmente estamos falando de transtorno bipolar, tá, pessoal? Acho que muitas pessoas estão vendo esse vídeo e se acham bipolar e estão achando que vão ter que fazer tratamento para o resto da vida. Primeiro ponto, você tem que ter o diagnóstico, tá, de transtorno bipolar. O primeiro vídeo dessa série, eu fiz um vídeo sobre o diagnóstico de transtorno bipolar, então se você está chegando a primeira vez, convido para você ver esse vídeo. E se de fato a pessoa tem o diagnóstico de transtorno bipolar, não é esperado que haja uma cura para esse transtorno. Então, o tratamento farmacológico terá que ser feito de forma contínua. Então, o transtorno bipolar é um dos transtornos da psiquiatria onde o tratamento é contínuo, tá bom? Não é esperado que a gente tire a medicação e a pessoa possa ter o seu humor regularizado, né? Sem oscilações ruins, fora da medicação. Então, esse é um ponto de extrema importância, porque muitas vezes, né, muitas crises, né, e crises graves de depressão, de mania, elas acontecem quando a pessoa para a medicação, ela faz um teste, né, vamos ver se de fato aí eu preciso desse remédio. E, infelizmente, precisa. Porém, qual que é a parte boa? Tomando a medicação, fazendo o tratamento correto, a vida é normal. Entenda como se fosse um tratamento para uma pressão arterial, ou para uma doença da tireoide, né? A gente sabe que são doenças que, em geral, a gente vai tratar a vida inteira, uma diabetes, por exemplo, né? Aqui seria o caso do transtorno bipolar. E durante um tratamento, né, o que a gente costuma orientar também é tentar antecipar a crise. Será que é possível tentar antecipar uma crise, né? Existe algum sinal que aquela crise vai vir? O que você tem para falar para a gente, Thalita? Nós temos sim. Nós temos o que chamamos de gatilhos ou possíveis gatilhos que funcionam como desencadeadores de crises. Lógico que isso pode variar muito de pessoa para pessoa, mas em linhas gerais é muito comum nós observarmos como esses gatilhos a questão, por exemplo, de mudança no padrão de sono. Quando a pessoa não dorme tempo suficiente, perde o sono, ele já é um sinal muito marcante no caso do transtorno bipolar de que tem alguma mudança começando a acontecer. Junto do sono, um gatilho muito forte é a mudança de rotina de forma geral. A pessoa com transtorno bipolar tem muita necessidade de ter uma rotina mais regrada, com horários muito mais pontuais para suas atividades, para cuidar dos aspectos da sua vida. Gatilhos também são situações intensas de estresse, conflitos nas relações interpessoais. E outro ponto muito importante para se destacar é o uso de álcool ou drogas. Nós vamos pensar que se trata de um sistema neuroquímico de um equilíbrio muito delicado. Então, o uso de álcool ou de drogas pode interferir diretamente nisso ou até na eficácia das medicações, certo? Nós quase não lembramos disso, mas até eventos positivos podem ser gatilhos para algumas crises, principalmente de hipomania ou de mania. O que inclui aqui? Por exemplo, a pessoa foi promovida no trabalho, recebeu um prêmio, é algo que é bom para a pessoa, mas que também pode ser um desencadeador de crise e também precisa estar atento.
Bem, e se eu falei sobre o aspecto da rotina ser extremamente importante, aqui a gente já emenda um outro ponto muito válido na questão de como evitar crises. É a pessoa ter bons hábitos, hábitos saudáveis de vida. Então, se o sono é muito importante, precisa ter horário para acordar, precisa ter horário para dormir, um bom período de sono. A questão dessa rotina para a organização da medicação, às vezes a pessoa muda, não dorme nos horários adequados, isso vai impactar na alimentação, porque ela já não faz as refeições no horário adequado, ela já não toma as medicações no intervalo adequado. Então, ter bons hábitos, que inclui o sono, a alimentação, a atividade física, o autocuidado, que muitas vezes acabam sendo bem prejudicados em casos de transtorno bipolar. E aí, pessoal, a gente entra em um ponto final sobre essa prevenção de crise, que esse conhecimento da doença que a gente estamos falando aqui, é importante que a pessoa que tem transtorno bipolar conheça sobre o seu quadro, tá? Então a gente fala aqui de psicoeducação. Então essa pessoa tem que conhecer sobre o seu quadro, quais são os principais sintomas, né? Quais são os meus principais gatilhos, né? A gente falou aqui uns exemplos, mas existem coisas específicas, tá? De pessoas para pessoas, e principalmente quais são os primeiros sintomas de um quadro hipomaníaco, de um quadro maníaco, de um quadro depressivo, tá? Então a gente falou da importância do sono, mas começar a encurtar a necessidade de sono, então a pessoa começa a dormir 3, 4 horas e está descansada, não é esperado, não é normal, pode ser o início de uma fase hipomaníaca. E é mais fácil a gente conter o início de uma crise do que a crise quando ela já está no ápice dela. Então aqui é importante que tanto o paciente quanto a família, quem convive com essa pessoa, conheça do transtorno, sabe identificar, né? Porque muitas vezes nós mesmos não somos uns bons analistas de nós mesmos, né? A gente não vai se perceber tão bem eventualmente quanto uma esposa, um marido, um filho, um pai, uma mãe vai estar observando aquela pessoa todo dia. Ela pode ser também uma fonte de informação se está acontecendo uma nova crise. Então, quanto antes a gente intervir, né, lembrar que a crise é uma curva muito grande, quanto antes a gente intervir nessa curva, mais rápido vai ser a melhora daquela crise em questão. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que a gente queria trazer para vocês hoje, tá? Muito importante também, tá? Acho que pessoas com transtorno bipolar devem levar uma vida normal. A gente não está falando que as pessoas têm que ser super restritas e super controladas, não, mas eu acho que há alguns pontos que são diferentes, né? Porque é uma doença crônica, os quadros geralmente são graves, né? Pessoas que têm mania podem ficar semanas, meses, culminar numa internação. Então é importante que tenha um certo cuidado a mais ali com algumas rotinas, mas a função de um tratamento é para levar uma vida normal, né? É para isso que a gente faz tratamento e esse é o nosso objetivo. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários que a gente responde, tá bom? Agradecemos aí a audiência e nos vemos no vídeo da semana que vem. Até o próximo. Tchau.